pessoal. Bom dia a todos novamente. Vamos iniciar a nossa disciplina de física, no caso é Fundamentos da Física, né? Já no oitavo período de conclusão de vocês, né? E aí a gente vai encerrar com essa disciplina e algumas outras que vocês estão acompanhando, né? De estágio e tudo mais. Então, essa disciplina é uma disciplina bem assim leve, né? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Ela tem o objetivo mais de concretizar tudo que assim que a gente já viu, principalmente na física mecânica, né? E também com um olhar mais focado para a gente utilizar a física no ensino básico, né? A gente vai ver os conceitos de mecânica, de cinemática, dinâmica, hidrostática, gravitação, de uma forma mais assim, como a gente pode desenvolver essa mecânica no ensino básico, né? Então a gente vai ver essa disciplina com uma carga horária aí de 60 horas. Então não vai ter assim, muitos encontros, né? Como a disciplina anterior, que era de 80 horas, aí precisava de 3 encontros. Nesse caso, a gente só vai ter 2 encontros, tanto com o professor como também com o nosso tutor, professor tutor Juarez, né? Vai acompanhar vocês nessa disciplina. E aí, acho que também vai ter uma revisão. Aí temos aí 2 encontros com uma revisão comigo e 2 encontros com um plantão, né, de plantão pedagógico com um tutor, Juarez, mais 2. Então, no total seriam 5 encontros, né, no geral. Vou compartilhar aqui a tela da disciplina para a gente visualizar melhor. Pronto. Bom, acho que todos estão conseguindo ver a disciplina, Fundamentos da Física. Sim, Pronto, sim. Ok, professor. Sim. valeu. É a única assim, uma das falhas que eu acho nesse, essa videoconferência da Google Meet é essa falta de visualização do que eu estou, né, do que a gente está falando. Eu estou falando aqui, mas não estou vendo vocês. É verdade. Mas assim, eu acho que os caras já estão pensando nisso, viu, Fabiano? Vai, né? Eu Porque acho, né? Assim, em melhorar, né? algo tão Melhorar. assim, algo tão simples, né? De você colocar uma telinha do lado para você ver Verdade, né, o que é que tá rolando lá na sala, verdade. mas no Google Meet lá, porque aqui só tô vendo a tela para mim, né? Só a tela. Mas vocês estão vendo a tela e também estão vendo o chat, o bate-papo e tudo mais. Mas tudo bem. Então, temos aqui a física, o fundamento da física, o objetivo dela já deu coloquei lá logo no início do vídeo, né? É possibilitar o processo de ensino-aprendizagem dos conteúdos da referida disciplina, mostrar a física como quanto ciência, que estuda os fenômenos que ocorrem na natureza, né? Suprir lacunas de conteúdos que os professores possam apresentar. Então, é um objetivo assim geral, digamos assim, um objetivo que a gente vai aprimorar, digamos assim, os estudos que a gente já vem fazendo durante esses 8 semestres, né? E aí temos aí os encontros. A disciplina vai ter 2 unidades, unidade 1 e unidade 2. A unidade 1 a gente vai mostrar hoje, né? Que é o encontro do dia 13 de julho, às 9 horas. E depois vamos ter outro encontro no mês que vem para apresentar a unidade 2, dia 17 de agosto, às 9 horas. Também vai ter uma livezinha de revisão,
lá no mês de outubro, né? Para, para aprimorar, né, os conhecimentos para fazer a NUP 2. Então, o link sempre vai ser fixo. É esse mesmo link para todos os encontros. Se o Juarez quiser, ele também pode usar esse link com vocês, ou pode criar o próprio link dele lá no encontro pedagógico de tutoria, né, que vão ser, né, dia 27 e dia 31. Dia 27 já, acho que de hoje é 15, né? De hoje é 15, vocês já vão ter um encontro pedagógico com o tutor. E no dia 31 de agosto, mais um encontro com o Juarez, nosso tutor aí. A unidade 1, ela vai servir para a NUP 1. Aqui, a NUP 1, a dinâmica você já conhece, né? A NUP 1 vai ser a realização das atividades, corrigida pelo tutor, e a nota também vai ser divulgada por nós, né? Mas a correção é pelo tutor. A NUP 2 é um questionário, né, que a gente faz em 2 dias. Vai ser do dia 2 até o dia 3, com assuntos da NUP da unidade 2. NUP 1, unidade 1. NUP 2, unidade 2. Ok? Essa dinâmica vocês já estão por dentro, né? Já, oitavo período, já sabe como se dá o andamento, né? Mas é bom sempre lembrar de como a gente trabalha, né? Aqui tem um fórum de avisos. Esse fórum de avisos é quando a gente tiver algo assim extra fora do Ô, Fabiano, curso. Opa, tem uma estudante, a Alípia, ela está solicitando para entrar na aula. pede para ela entrar de novo, para a gente permitir aqui. Não está aparecendo não. Falei com ela aqui. Pronto, porque não tô vendo a permissão dela aqui não ainda. É um e-mail institucional, né? Se não precisa de permissão. Aí quando coloca um É. e-mail, entra com um e-mail particular, né? Aí precisa dessa permissão de que criou a videoconferência. Então, o fórum básico, né, que é um fórum de aviso, caso precise de um aviso que não esteja no percurso da disciplina, a gente coloca aqui. Aqui tem o arquivo do plano de ensino da disciplina e o cronograma e o plano de tutoria. O plano de ensino, como já falei, a disciplina tem 60 horas. A ementa dela é a introdução ao estudo da física. Aqui, ó. Introdução ao estudo da física, os conceitos fundamentais da mecânica, como cinemática e dinâmica, trabalho e energia, gravitação universal, hidrostática. No geral, é a mecânica que a gente conhece lá do primeiro ano, né? É geralmente abordado no primeiro ano. Aí tem o objetivo, que eu já falei, os conteúdos mecânica, que resume em cinemática, dinâmica, gravitação, hidrostática, né? Esses são os conteúdos que a gente vai abordar. Aqui tem as estratégias, como eu falei, a NUP 1, a entrega do exercício, entrega das atividades. Como são duas atividades, né? Como são duas unidades, então vai ficar 5 pontos para cada atividade referente à unidade dela. No caso, no P1, no caso a unidade 1, vai valer 5 pontos, a unidade 2, as atividades também vão valer 5 pontos. Aí dá 10 pontos. Fabiano, olha agora. Será que ela pediu agora? Permissão? Ainda não. Então, a unidade 1 fica
a NUP 1 fica para as atividades da unidade 1 e unidade 2. A NUP 2 vai ser o questionário, que vale de 0 a 10, né? Desenvolvida no final da unidade 2. Pronto, isso aqui é a referência complementar e básica, né? Aqui a gente está disponível para vocês, qualquer dúvida. Fabiano, vê Oi, agora, Fabiano. tô vendo. Até agora nada, né? Oxe, Acho que é. ela mandou aqui um print da tela que ela está realmente solicitando. Será que ela tá em outro link? Será que ela tá usando outro link de outra Deixa disciplina? eu perguntar, é bem provável. Aqui não apareceu nada não. Eu vou Aqui. mandar para ela o link. Manda, porque aí pode ser que ela tá usando outro link, aí não tá Isso. não tá dando certo. Aí vem um cronograma, né, com o plano de tutoria. Hoje, dia 13, é o primeiro encontro, apresentação da unidade. Dia 27, os plantões, o plantão dia 27, 18, não, dia 27 e dia 31. A abertura da segunda unidade vai ser no segundo encontro. O prazo para entregar a atividade vai ser no domingo, após o encontro da segunda unidade. No caso, a segunda unidade vai ser dia 17, aí dia 18, a entrega da atividade da primeira unidade. E a entrega da atividade da segunda unidade fica do dia 15/9. Geralmente aí vai ficar um mês para vocês fazerem. Fabiano, ela conseguiu, viu? Ela Conseguiu? conseguiu, já entrou. A Pronto, Líbia. tá joia. Então, no resumo aí, temos 2 encontros, 2 atividades. A atividade começa já vou abrir no caso 10 horas. Quando terminar a aula eu abro, a atividade já está disponível para vocês, vai ficar disponível para vocês durante um mês, até o dia 18 um pouco mais de um mês, né? Até o dia 18/8. Aí a gente já abre lá a atividade da segunda unidade e vai ficar até o dia 15 de setembro. Aí temos o feedback das notas, que é na semana que vocês vão entregar as 2 unidades, né? As atividades. E depois temos uma live para fazer a NUP 2 no dia 26, a NUP 2 no dia 2, é uma semana antes você tem a live. E depois é só divulgar a NUP 1, a NUP 2, solicitar, né? Caso você precise, solicita a NUP 1, reavaliação da NUP 1 ou a NUP 2, faz uma ou outra, se for possível, se for necessário. E no dia 16 para o dia 17 de novembro, a gente encerra essa disciplina, né? Aqui tem os responsáveis, né? O Juarez fica nos plantões, o aluno fica responsável para entregar as atividades e eu para a gente conduzir aí a disciplina. Aqui o local onde vai ser abordado, né? Essa atividade programada. Está aí disponível para vocês. Qualquer dúvida, a gente conversa mais no fórum de dúvida, né? Porque cada unidade tem o seu fórum, né? Aqui, a unidade 1, a gente vai abordar os conceitos de cinemática e dinâmica. Aí tem uns assuntos aqui, ó, cinemática e dinâmica. O fórum de dúvida, né? Lembrando que o fórum de dúvida não precisa acrescentar tópico. Basta entrar aqui, ó, no tópico já acrescentado e responder. Aí quando você responde, pode colocar a sua dúvida para a gente conversar sobre ela. Porque quando você acrescenta tópicos, fica uma discussão espalhada, né? Já quando a gente conversa no mesmo tópico, fica uma discussão concentrada.
Então é legal que a gente converse no tópico já criado. E aí, nessa unidade 1, temos aqui embaixo, ó, tarefa. Você abre a tarefa, aí tem aqui atividade de cinemática e atividade de dinâmica. A partir de dia 10. Ah, já está aberta já. Abriu dia 10. Não, abriu não, é aqui. Dia 13. A partir de 10 horas de hoje vai estar aberta e vai encerrar dia 18. É só postar, né? Vocês podem fazer em PDF, pode digitalizar, pode escrever e depois tirar um print, uma foto. Vocês, a melhor forma que vocês acharem para enviar, fica a critério de vocês. Pronto, a unidade 1 e a unidade 2 do mesmo jeito. Temos o fórum, a tarefa e temos os arquivos de gravitação e de hidrostática. Aí vem a NUP 2 com o questionário aqui embaixo, no dia 2 para o dia 3, tem um fórum também. A reavaliação, se você precisar fazer, entra no fórum e coloca aqui a sua reavaliação. Se você precisar, solicita a reavaliação da NUP 1, solicita a reavaliação da NUP 2, pronto. É só para a gente entender quantas pessoas estão precisando fazer a reavaliação para poder elaborar a avaliação, né? A reavaliação, tanto da NUP 1 ou da NUP 2, ok? E por fim, a avaliação final, que vai ser no dia 17 para o dia 19. Aí da reavaliação não precisa solicitar, a avaliação final não precisa solicitar. Basta entrar no dia e fazer, caso precise, né? Pronto, essa aqui é o esboço, né, da nossa disciplina. Eu vou abrir aqui o primeiro arquivo, que é sobre cinemática, mostrar ela de uma forma mais leve, né, de uma forma mais tranquila. Eu não coloquei assim, como eu acho que vocês devem ter pago, né, a disciplina de Física 1, lá você tem uma forma mais aprofundada dos conhecimentos de mecânica. Equações diferenciais, você usa equações diferenciais, derivadas, integrais, né? Para desenvolver o assunto. Aqui não, a gente vai fazer uma forma mais leve, porque, como eu falei, o objetivo da disciplina é mais para complementar o nosso conhecimento já adquirido durante esses 8 semestres. Então, aqui tem a introdução de cinemática, obviamente a física, né, é uma ciência que estuda a natureza, né, são os fenômenos naturais, que não ocorre a mudança, né, a alteração da matéria, que aí já envolve química, né? Se houver uma reação onde muda, né, a matéria, a substância, então vai para o lado da química. Quando não, vai para o lado da física. E aí, a maioria dos movimentos, som, calor, temperatura, luz, né, ondas eletromagnéticas, eletricidade, magnetismo, tudo isso envolve a física, porque são fenômenos que não altera, né, o estado não altera a substância ou a matéria, né? Se um corpo aqueceu, se trocou calor, ele não vai deixar, por exemplo, eu estou com uma xícara aqui de café, né? Então ela perdeu, né, o calor, né, no estado de entropia, e aí a xícara nem o café deixaram de existir, né? Sempre vão ficar aqui como xícara e aqui como café.
Então, a física é isso aí. É uma ciência, né, que estuda os fenômenos naturais quando não altera, né, a matéria. E aí, a gente vai falar um pouquinho de movimento. Obviamente, temos que saber o que é repouso, a diferença de movimento para repouso, né? Quando você altera a posição em relação a um ponto, em relação a um referencial, isso cria-se um movimento. Quando não, o objeto está no estado de repouso, né? Então, isso aí é tranquilo para vocês entender isso, né? Aqui tem exemplos, né? Uns exemplos bem simples, como velocidade média, né? Que é a variação do espaço pelo tempo. A variação do espaço, a gente pode usar ΔS, tem livro que usa ΔX, né? Não precisa a gente se aprofundar nisso agora, deixa para vocês, para a gente discutir durante a disciplina. Aqui estão os gráficos, né? Porque funções, todas as funções geram gráficos, né? E o gráfico do movimento, nesse caso, é um movimento uniforme, por conta da não presença da aceleração. Se houver aceleração, o movimento é variado. Se não houver, o movimento é uniforme. O gráfico aí tem um sentido crescente, por conta da velocidade ser positiva, né? E decrescente caso a velocidade seja negativa. E aí temos as propriedades gráficas da velocidade. Se a velocidade é a área rasurada, seria o espaço, né? O deslocamento do objeto. Então, se positivo, o sentido é orientado, em sentido da reta orientada. Se for negativo, é o sentido contrário à orientação da reta. Aqui tem um exemplo para vocês dar uma olhada, né? Nesse caso aqui, só está pedindo para você calcular a velocidade média. Aí é só você pegar a soma dos espaços do gráfico, calcular a área de cada trecho e somar. Feito isso, você vai achar o deslocamento e divide pelo tempo. Isso aí é bem simples. Acho que vocês não vão ter dificuldade com isso. Aqui é a função do movimento variado, a função da velocidade, que o pessoal é conhecida como voat, né? No caso, ela é a integração da aceleração. Se você integrar a aceleração, você acha a velocidade. E se você integrar a velocidade, você vai achar a função do espaço, né? Ou, se você derivar a função do espaço, você encontra a função da velocidade. E se você derivar a função da velocidade, você vai encontrar a função da aceleração, né? Que é aquela aceleração média lá, que a gente pode colocar como base. Então aqui, se o movimento é crescente, se o gráfico é crescente, o movimento é progressivo, acelerado, caso tenha uma projeção, né? Com acelerada é quando a aceleração é positiva, retrógrado quando a aceleração é negativa. Nesse caso, quando crescente, progressivo, quando decrescente, retardado, né? O movimento é retrógrado. Retrógrado quando a velocidade é negativa, progressivo quando a velocidade é positiva. Retardado quando a aceleração é negativa e acelerado quando a aceleração é positiva. O gráfico e a função do espaço, se você pegar essa função da velocidade e integrar ela, né, com a integral definida, né, de um ponto a outro, nesse caso o ponto seria o tempo,
Se você integrar essa função, você vai achar essa função aqui do espaço, né? Mas se você for fazer isso no ensino médio, né? É só você colocar a aceleração, a função do espaço na velocidade e você vai achar essa aí. Pode ser para o gráfico também. Acho que você consegue, se você calcular a área do gráfico, você encontra essa função aqui, que é uma função de S igual a SO mais VOT mais AT ao quadrado sobre 2. O pessoal costuma falar de sorvetão, né? Porque tem a sorvete lá que é a S igual a SO mais VT, é a do função do movimento uniforme, né? E essa para o movimento variado. O gráfico, por ser uma função de segundo grau, é uma parábola, né? Por conta da função de segundo grau do espaço. Segundo grau por conta do t ao quadrado, né? E aí pode ser côncava para cima ou côncava para baixo. Se for côncavo para cima, o movimento é com aceleração positiva. Se for côncava para baixo, o movimento tem aceleração negativa. Quem determina essa curva é a aceleração. Aqui tem um exemplozinho. Você pode resolver ele. Já está resolvido, né? É só você dar uma olhada melhor nele. Acho que ele fala sobre o móvel, descreve o movimento retilíneo com velocidade variando com o tempo, conforme esse gráfico. Então a aceleração do móvel é nula? Não, né? Porque está variando a velocidade. A velocidade do gráfico é constante? Não, né? Porque está mudando. A aceleração do móvel é 5. Aí você tem que calcular, né? Para saber. É só pegar a variação da velocidade pelo tempo. A aceleração é a variação da velocidade pelo tempo. Variou a velocidade aí, ó, que é 10, de 10 para 20, vai dar 10, divide por 2, 5. Pronto. Realmente a resposta certa é a letra C. Mas é um exemplo bem simples, né? Só para a gente entender melhor. Movimento vertical, aí envolve a gravidade, né? Quando o movimento passa a ser vertical, vai envolver a gravidade. Como a gravidade ela é um tipo de aceleração, então esse movimento vai ser variado, certo? Vai ser um movimento variado. Como é vertical, então ele é retilíneo também. Então, só adaptar as funções do movimento variado com a aceleração sendo a gravidade. Como a gravidade é uma aceleração, ela é vetorial, né? Então, esse vetor da aceleração, ela aponta sempre para o centro da Terra, né? Que no nosso ambiente seria para baixo. Então, nesse caso, a aceleração é para baixo. Então, se o objeto está subindo, vamos ter uma aceleração negativa. Se o objeto estiver descendo, a aceleração será positiva, que o movimento está para baixo com direção ao mesmo sentido da gravidade. Aqui tem um exemplozinho sobre movimento a gente chama de queda livre, né? Movimento de queda livre, que é esse movimento vertical. A gravidade, ela é uma constante. A gente costuma colocar de forma arredondada 10 metros por segundo ao quadrado, mas precisamente ela está em torno de 9,8, a depender do ponto de onde você está na Terra, né? Ela também pode mudar um pouco, né? Não é uma mudança muito percebível, não. Mas ela muda. Na linha do Equador, ela é uma, nos polos é outra, né? Isso de forma precisa, né? 9,7, 9,9, 9,8, vai depender muito da posição. Mas aí a gente adota ela uma constante, né? E
nos exercícios do ensino básico, aí é que a gente arredonda mesmo para 10, né? Para facilitar os cálculos. Então, nesse caso aí, tem um exemplozinho que pede para você calcular a altura. É só aplicar, ao invés de S, você usa H, só para identificar que aquilo ali é a altura. E no lugar de A, você coloca G, que é a gravidade. E é só aplicar os valores e aí você encontra de forma bem simples, né? Nesse caso aqui, a altura seria 20 metros, porque a gravidade, né, 10 dividido por 2 dá 5. A velocidade inicial, como está em repouso, é zero. E aí você encontra uma altura de 20 metros. Aí temos o lançamento oblíquo. Acho que tem um slide anterior. É isso aqui. Lançamento oblíquo, né? Lançamento oblíquo, ele é diferente do movimento vertical, porque ele adota os dois eixos, né? Tanto o Y quanto o X. E aí, quando você lança um objeto de forma oblíqua, ele tende a adquirir os dois movimentos, um de variado e outro de uniforme. Para o eixo X, para o eixo da horizontal, o movimento desse objeto é uniforme. Para o eixo Y, o movimento ele é variado, certo? Então, temos aí umas equações que é só adaptar, né? Para o movimento de variado, a gente usa a aceleração da gravidade, né? E para o movimento no eixo X, não tem aceleração, a gente usa aquela sorvete, né? SO mais VT, só que a gente usa X ao invés de S, só para identificar que aquele objeto está no eixo X, né? E Y para o movimento variado. E aí substitui os valores, o Y pelo S. E coloca uma adaptaçãozinha de seno e cosseno para as velocidades, né? Como o lançamento é oblíquo, ele vai precisar de um ângulo para ser lançado. E aí a gente utiliza no eixo X, a gente usa o cosseno, né? E no eixo Y, a gente usa o seno, ok? Tem um exemplozinho aqui embaixo. Não, aqui são as fórmulas, né? São as fórmulas. Aqui temos umas fórmulas. Essas fórmulas aqui são adaptações das fórmulas básicas, que são essas aqui. Para o eixo Y, seria y igual a V0, seno de θ, vezes t menos g, t ao quadrado sobre 2. Ou também pode ser usando a velocidade, que é v igual a v0 seno de θ. Aqui são algumas fórmulas particulares. Como eu falei, elas são derivadas das fórmulas básicas desse movimento oblíquo. O tempo de subida, né? O tempo de subida é igual ao tempo de descida. Se você joga um objeto para cima, ele passou 2 segundos para chegar à altura máxima, então ele vai voltar com o mesmo tempo, né? E se não perdeu muita energia, né, no espaço, ele vai voltar com a mesma velocidade. Tem um alcance também, né, que é V0 ao quadrado, vezes seno 2θ, dividido por G. Tem a altura máxima. A gente pode usar o tempo de subida para saber, né? A velocidade instantânea, já coloquei aqui, que é a tangente da velocidade, ou seja,
é a parte tangencial do ponto, né? Que é a soma dos quadrados da velocidade do eixo x com a velocidade do eixo y, né? É o Pitágoras, né? O famoso Pitágorasinho. Aqui tem o lançamento horizontal. O ângulo é zero. Você vai lançar ele horizontalmente, então no horizonte não forma um ângulo zero, né? Com o eixo x. E aí reduz aquelas equações de lançamento oblíquo, reduz para a retirada ali de seno, né? Porque seno de zero é zero, né? E cosseno de zero é 1, né? Então, facilita bastante aí quando o lançamento é horizontal. Temos aí um exemplo, fala sobre os lançamentos oblíquos, né, para vocês. Aqui mais um exemplo. Exemplo. Pronto. Então, essa é a primeira parte da primeira unidade, né? Que é sobre cinemática. Ainda tem movimento circular, né? Mas eu não coloquei para não ficar muito cheio também. Aí depois de cinemática, ainda na unidade 1, temos a dinâmica. Qual é a diferença, né, de dinâmica para cinemática? Porque essas duas unidades são diferentes. A dinâmica, ela estuda movimentos tanto quanto a cinemática. Porém, a dinâmica, ela estuda esses movimentos com o olhar de o que causou esse movimento e quais são os seus efeitos. Por que um objeto, né, se move? Qual é a causa desse movimento? Por que um objeto cai, né? Por exemplo, você solta um objeto, por que ele caiu? É porque quando ele caiu, ele gerou um barulho. Então, esse é o efeito. Você solta um objeto, o que causou esse movimento? Quando ele chega no chão, vamos supor que foi um prato, né? Fez um barulho enorme. Então, essa foi a causa, esse foi o efeito do movimento. Então, a causa e o efeito está relacionado à dinâmica, né? Geralmente, a força, né, é a causadora do movimento. A energia liberada ou absorvida vai ser o efeito desse movimento. Então, tudo isso está na dinâmica. Já a cinemática não. Ela só estuda os movimentos, mas ela não se preocupa na relação da causa e do efeito. A causa e o efeito está na dinâmica. Então, tem a introduçãozinha que eu acabei de falar. Isaac Newton foi o que deu um pontapé, né, que organizou, digamos assim, essas causas, né, principalmente as causas dos movimentos, com as três leis, né, as três leis de Newton. A primeira lei, né, que é conhecido como a inércia, né, o princípio da inércia. A inércia foi discutido antes de Newton, né, ele, com Galileu, né, Galileu foi quem propôs, né, a questão da inércia. Ele incluiu uma interessante que Galileu morreu, né? No ano que ele morreu, Newton nasceu, né? Ele deu continuidade nos estudos de Galileu e aí concluiu que a inércia é uma propriedade do corpo, né? Para manter o seu estado, seja em repouso ou seja em movimento. E aí, com isso, o somatório das forças que atuam nesse corpo, que a gente chama de força resultante, é nulo, né? Ou seja, se o corpo está parado, é porque a soma das forças que estão atuando nele é nulo. Ou se ele está em movimento com velocidade constante, também o somatório das forças que atuam nele também é nula, por conta da propriedade de inércia, né? E depois vem a segunda lei
de Newton, né? A primeira lei aqui tem alguns exemplos, né? Como a continuidade do movimento de uma pessoa, né? É o princípio da inércia. Aqui tem uns exemplos. A segunda lei, ela fala o contrário da primeira. Então, se um objeto ele cria movimento, ele sai do estado de repouso, ou se ele altera a sua velocidade, então ele deixa o somatório das forças não é nulo, não é zero. E aí a gente pode calcular esse somatório através de uma fórmula básica, né, da massa vezes a aceleração, que é a responsável, né, para alterar a velocidade. Se o objeto está parado, a velocidade é zero. Se ele, se ele começa a se movimentar, a velocidade vai ser aumentada e daí por conta da aceleração. E claro que o objeto tem massa e aí vai depender se o objeto tem muita massa, pouca massa, para poder calcular essa soma das forças. É muito importante colocar que esse F aí não é uma força qualquer, é o somatório das forças. Esse F aqui não é uma força normal, uma força peso, força de atrito, força. Não, ela é o somatório de todas as forças que estão atuando naquele corpo. Por exemplo, eu tenho uma xícara de café aqui, está sobre a mesa. Ela tem aqui algumas forças que estão atuando nela. Temos aqui a força peso, temos aqui a força normal. Então, o somatório dessas forças é nulo. Por isso que a xícara não está se movimentando. Mas se eu aplico uma força nela, aí eu vou ter que somar todas essas forças para entender que o produto da massa dessa xícara vai adquirir uma aceleração, certo? E ela vai depender do somatório dessas forças. Então é importante saber disso, que essa fórmula não é uma fórmula simples, como muita gente pensa. Ah, F igual a M vezes A. Não é qualquer F, né? É um somatório, certo? Não é qualquer F. Então, temos aí também um exemplo, outro exemplo da aplicação da segunda lei. A terceira lei é mais simples de entender porque também não é, pode ser confundida. Se um corpo aplica uma força em outro corpo, aquele outro corpo vai reagir com a mesma intensidade, devolvendo aquela força que ele sentiu, porém no sentido oposto. Então, se A aplica uma força no corpo B, B aplica uma força no corpo A, com a mesma intensidade, porém sentido oposto, certo? Essas forças, elas atuam em corpos diferentes. Se ela atua em corpos diferentes, elas não se anulam, né? Agora, se ela um corpo que tem duas forças no sentido oposto se anula, mas no caso da ação e reação não. A ação é em um corpo, a reação é em outro. Não importa essa questão quem vai ficar com a ação, quem vai ficar com a reação, isso não interfere não, certo? Então, a terceira lei de Newton, ela é fundamental para todo o movimento, né? Se você anda, é por conta dessa terceira lei de Newton. Você empurra a Terra para trás e a Terra lhe empurra para frente. Então é por isso que você tem um movimento para andar. E qualquer um avião, ele empurra o ar para trás, o ar empurra o avião para frente, um barco empurra a água para trás, a água empurra o barco para frente. Então é sempre um par de ação e reação nos dois corpos, né, para poder ter esse movimento aí. Aqui tem alguns exemplos. Aqui tem mais um exemplo. Polias.
Polias, a gente chama de máquinas simples, né? Elas servem para diluir, né, a força aplicada, exercida sobre o objeto. Então a gente usa polia, plano inclinado, alavancas, né? Alavancas. Então tudo isso serve para a gente ter uma certa chamada de vantagem mecânica. É para você conseguir diminuir a força aplicada de um corpo, né? Diluir, né? A gente não vai diminuir a força, a gente vai diluir, a gente vai espalhar essa força. E aí você consegue levantar um carro, né? Qualquer pessoa consegue levantar um carro com um macaco, né? O macaco também é uma ferramenta que dilui a força e aí ela fica mais fácil para a gente manobrar, né? Então, polia, rodana faz isso. Ela dilui essa força. Como? É só pegar a força e dividir por 2N. 2N, N é o número de polias. Agora, polias móveis, né? A polia fixa não conta. São polias móveis que contam. Nesse caso aqui eu tenho 4 polias, eu só vou contar as 3 para saber qual é a vantagem mecânica que eu vou ter. Nesse caso seria o peso do objeto diluído, né, em 2 elevado a n. No caso, n seria 3. O peso dividido por 2 elevado a 3 daria 8, né? Então, quando você tem uma associação de 3 polias móveis, você consegue diluir a força que você iria aplicar em 8 vezes, né? Então, é uma vantagem aí que você tem. O plano inclinado também é uma forma de você diluir a força, né? Para conseguir, por exemplo, cadeirante, né? Ele sobe uma rampa, ele consegue diluir a força que ele ia aplicar se fosse numa, numa subida vertical, né? Ele ia colocar mais força para subir. E aí, numa rampa, ele coloca menos força. Plano inclinado é uma forma de da gente obter uma vantagem mecânica. A potência e trabalho, a gente sabe que temos trabalho é a realização de uma certa energia. Você só levanta um objeto, você tiver energia, né? E esse objeto é levantado através de uma força, e aí temos trabalho de uma força que vai depender do deslocamento dele. Aí tem o trabalho, tem exemplos, tem o trabalho da força de atrito, que é negativo, né? O trabalho perpendicular não conta, porque o deslocamento não vai ser zero, porque o deslocamento vai ser zero, então não conta. O trabalho da força elástica pode ser, vai depender da constante elástica do objeto. O trabalho resultante é a soma dos trabalhos realizados sobre o objeto, né? Potência, esse trabalho pelo tempo. Se o objeto realizou o trabalho em menos tempo, é porque a potência dele é maior do que quando o outro objeto realiza o trabalho em mais tempo, né? A potência é menor. E depois temos aí, acho que energia, né? Tem rendimento, conservação de energia. A energia mecânica ela é dividida em duas partes, né? A energia cinética, a energia cinética, que é através dos movimentos, e a energia potencial, que é acúmulo desses movimentos. Pode ser a gravitacional, pode ser a elástica. Então, o conjunto dessas duas energias forma a energia mecânica. A energia cinética é o produto da massa pela velocidade ao quadrado sobre 2, né? E nada mais é do que a integração da quantidade de movimento, né? E a energia potencial gravitacional vai depender da altura, mgh, né? A energia elástica depende da constante, que é kx ao quadrado sobre 2. E aí você tem mais alguns exemplos para concluir o material. Pronto.
A gente já está bem no limite aí do nosso tempo. Vou voltar aqui um pouquinho para a gente tirar algumas dúvidas, caso vocês tenham alguma dúvida sobre o andamento da disciplina ou alguma dúvida sobre material. A gente pode tirar agora, né? Se não, a gente pode encerrar a nossa aula, porque vocês já vão ter aula às 10 horas, né? Nenhuma dúvida? Temos aí quem está na Alessandro, Cícero, Damião, Eduardo, Claudio. Elaine. Não, professor, sem dúvida não. Tá Pronto. ok. Qualquer, Tá tiver mais algum. Tá Elaine, tranquilo. É só ler o bocado. tá joia, valeu. Jeremias José, estão por aí também. Então, se tiver mais alguma dúvida, procura a gente no fórum para a gente conversar sobre ela. Tá certo? No mais, eu agradeço a presença de todos. Bom andamento da disciplina. Eu acho que nos veremos daqui a um mês, mais ou menos, dia 8, dia 18, né? E aí a gente fala um pouquinho sobre a segunda unidade. Bons estudos para vocês, bom final de semana. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada, professor. Tchau, pessoal. Bom fim de semana. Boa aula aí, viu? Só final de semana. Até mais. Obrigado, professores. Tchau. Tchau.